Olá, bom dia. A juíza da Vara de Execuções Penais de Brasília pediu informações ao Supremo Tribunal Federal sobre a prisão domiciliar do deputado afastado Paulo Maluf. A juíza aponta erros desde a saída de Maluf do presídio da Papuda direto para um hospital particular e quer saber por que é que ele não compareceu à justiça para ser informado sobre as regras da prisão domiciliar e para receber a tornozeleira eletrônica. E você vai ver também que o Supremo Tribunal Federal recebeu 2 abaixo-assinados com milhares de assinaturas a favor e contra a prisão em segunda instância. O julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula está marcado para amanhã. A presidente do STF pediu respeito às opiniões divergentes. Carmen Lúcia afirmou que o Brasil vive tempos de intolerância. 2 sócios do Grupo Libra prestaram depoimento à Polícia Federal durante a noite. Gonçalo Borges Torrealba e Rodrigo Borges Torrealba estavam fora do país quando tiveram os mandados de prisão expedidos na Operação Scala. A PEC das domésticas completa 5 anos, mas a quantidade de trabalhadores domésticos na informalidade não para de crescer. O número de seguros-desemprego concedidos a empregados domésticos aumentou 65% em um ano. O início da aplicação de multas para pedestres e ciclistas que não cumprem a lei de trânsito foi adiado mais uma vez, apesar de a punição estar prevista há mais de 20 anos. E a gente mostra os flagrantes de quem pega carona na traseira de ônibus e caminhões em ruas e estradas do país. São esses os nossos destaques. Hoje é terça-feira, dia 3 de abril. Bom Dia Brasil está começando agora. Uma juíza de Brasília encontrou várias irregularidades na prisão domiciliar do deputado afastado Paulo Maluf. Relembrando aqui, Maluf viajou para casa sem passar pela justiça, foi de avião particular, não está usando a tornozeleira eletrônica. A juíza apontou erros na condução desse caso desde que Maluf passou mal no presídio da Papuda. Vamos andar para Brasília? Juliana Morrone tem mais informações para a gente. Bom dia, Juliana. Oi, Ana, bom dia, Chico, bom dia a todos. Olha, a juíza Leila Cury é responsável pela execução da pena de Paulo Maluf. Entre os erros que ela apontou estão aí a falta de tornozeleira eletrônica e o fato de Maluf não estar sendo monitorado desde que foi para São Paulo na sexta-feira. A juíza Leila Cury, do Distrito Federal, é a responsável pela execução da pena do deputado federal afastado Paulo Maluf. O habeas corpus foi concedido na quarta-feira passada pelo ministro do Supremo, Dias Toffoli. No documento, Toffoli determina que o juízo da execução seja comunicado para que adote as providências necessárias ao cumprimento da medida. Mas Maluf não passou pela Vara de Execuções Penais. Na sexta-feira, ele deixou o hospital particular Home, em Brasília, onde estava internado havia 2 dias com dores na coluna, e foi direto para o aeroporto, de onde embarcou num jatinho particular para São Paulo. A juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal aponta erros na condução de Maluf desde que ele deixou a penitenciária da Papuda na quarta-feira passada. Ela afirma que a transferência deveria ter sido para um hospital público. Diz que por Maluf não ter cumprido a ordem para comparecer à audiência na Vara de Execuções Penais assim que saísse do hospital, ele não foi informado sobre as regras da prisão domiciliar, como a permanência em Brasília e o uso da tornozeleira eletrônica. A juíza diz que Maluf não é monitorado desde que foi para São Paulo. Maluf viajou sem tornozeleira eletrônica. No documento em que pede informações ao ministro Dias Toffoli, a juíza logo no título cita ausência de autorização para Maluf se deslocar para São Paulo. Ela considera que, como Toffoli não determinou a alteração da vara que acompanha a execução da pena, Maluf deveria ficar em Brasília, onde, segundo a juíza, Maluf possui domicílio, já que exerce o mandato de deputado federal, pois ainda não foi cassado. A juíza Leila Cury também encaminhou ao STF o laudo médico feito a pedido dela por peritos do IML quando Maluf estava internado no Hospital Home. O documento afirma que o quadro clínico do deputado afastado permite o cumprimento da pena num estabelecimento prisional. A juíza ainda pediu orientação ao ministro Edson Fachin, que determinou a prisão de Maluf sobre como proceder diante do caso. Com Maluf em São Paulo, ela diz que está impossibilitada de acompanhar a execução da pena. A defesa diz que Paulo Maluf foi orientado pelo oficial de justiça para procurar a juíza da Vara de Execuções Penais assim que tivesse alta, mas que Maluf ainda estava passando mal quando recebeu a notificação. Ana Paula, Chico. Obrigado, Juliana. Olha, às vésperas do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal, advogados, juízes e procuradores entregaram 2 manifestos ao Supremo. Juliana, Lula tenta não ser preso agora, que está condenado em segunda instância.
Ô Chico, e esse julgamento do habeas corpus mobilizou advogados, juízes e procuradores que entregaram 2 manifestos ao Supremo. Um contra a execução antecipada da pena, com 3.600 assinaturas, e outro a favor da prisão, com 5.080 assinaturas. Os 2 grupos não se encontraram, foram em horários diferentes. O grupo, formado principalmente por advogados, defende que condenados em segunda instância tenham o direito de recorrer aos tribunais superiores em liberdade. Esse documento tem 3.600 assinaturas, entre elas a de um dos advogados do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, e do criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, que defende o deputado afastado Paulo Maluf. O documento deles diz que ninguém poderá ser culpado enquanto não houver esgotado todos os recursos na Justiça. O argumento é o de que a Constituição consagrou o princípio da presunção de inocência. Os advogados que assinam o manifesto dizem ainda que, quando defendem a efetivação do princípio da presunção de inocência, não o fazem em nome deste ou daquele, desta ou daquela pessoa, mas em nome de todas e todos, e especialmente em nome da Constituição da República. A questão, para mim, ela é simples. A Constituição diz da presunção de inocência. Diz que a pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado. Nós entendemos que, para preservar a Constituição, para valorizar a Constituição, será mantido o princípio da presunção de inocência. Mas isso quem vai dizer é o plenário do Supremo. Já o abaixo-assinado, que diz que condenado em segunda instância tem que ser preso, mesmo que recorra a tribunais superiores, tem 5.000 assinaturas. Entre os apoiadores, o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Todos os gabinetes dos ministros receberam cópia. O documento diz que o entendimento respeita o princípio da presunção da inocência, mas argumenta que ele não pode ser absoluto, porque poderia levar a se proibir até mesmo investigações de eventuais suspeitos. Lembra que nem a Declaração de Direitos pretendeu que a presunção de inocência tivesse valor absoluto. O documento afirma que a prisão após a condenação em segunda instância é admitida nos Estados Unidos e em países da Europa, como Alemanha, França e Portugal, e que nada justifica que o STF altere o que vem decidindo, no sentido de que é juridicamente adequado à Constituição o início do cumprimento da pena a partir da decisão condenatória de segunda instância. O documento diz ainda que a mudança da jurisprudência nesse caso implicará a liberação de inúmeros condenados, seja por crimes de corrupção, seja por delitos violentos, tais como estupro, roubo, homicídio. Um dos organizadores do manifesto, o promotor de justiça Renato Varalda, faz um apelo ao Supremo para evitar o que ele chamou de efeito cascata. Se houver um retrocesso, uma volta de entendimento nesse sentido pelo Supremo Tribunal Federal, o aumento da penalidade e a liberação de criminosos que praticaram crimes graves vai tornar um sentimento de impunidade ainda muito maior. Em 2016, o entendimento da maioria dos ministros foi pelo cumprimento da pena de prisão a partir da condenação em segunda instância. Desde então, juízes vêm expedindo mandados de prisão depois de esgotados os recursos na segunda instância. Amanhã, o plenário do Supremo retoma o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, que quer aguardar em liberdade o fim de todos os recursos. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por ter recebido triplex no Guarujá como propina da empresa OAS em troca de favorecimento em contratos com a Petrobras. Os advogados do ex-presidente Lula entraram com esse pedido de habeas corpus aqui no Supremo Tribunal Federal há 2 meses. No Superior Tribunal de Justiça, o pedido já foi negado. O julgamento vai decidir o caso de Lula, mas pode apontar uma possível mudança de tendência do Supremo.
E a decisão de amanhã terá impacto nas eleições deste ano e também outras decisões judiciais. Outros condenados da Lava Jato estão de olho no que o Supremo decidir para saber se poderão ou não ser beneficiados. Ana Paula Chico. É isso, né, Juliana? É uma decisão sobre um caso, mas com muitos impactos. E às vésperas desse julgamento tão importante no Supremo, a presidente do Supremo Tribunal Federal fez um pronunciamento pedindo serenidade e respeito às diferenças. Carmen Lúcia está preocupada com o clima de polarização, né, Juliana? Ana, Carmen Lúcia não citou especificamente os tiros que atingiram a caravana de Lula na semana passada, mas a presidente do Supremo disse que a violência é intolerável. Fora da democracia, não há respeito ao direito, nem esperança de justiça e ética. Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça. Violência é vingança e incivilidade. Serenidade há que se pedir para que as pessoas possam expor suas ideias e posições de forma legítima e pacífica. A ministra Carmen Lúcia disse ainda que as diferenças e os problemas precisam ser resolvidos de acordo com as garantias constitucionais e que, para isso, o Poder Judiciário tem papel fundamental. Um papel que, segundo a presidente do Supremo, vem sendo exercido com rigor. Gerações de brasileiros ajudaram a construir uma sociedade que se pretende livre, justa e solidária. Nela não podem persistir agravos e insultos contra pessoas e instituições pela só circunstância de se terem ideias e práticas próprias. Diferenças não podem ser inimizades sociais. A liberdade democrática há de ser exercida sempre com respeito ao outro. A ministra Carmen Lúcia disse ainda que é preciso respeitar opiniões diferentes e superar ressentimentos. Ana, Chico. Obrigado, Juliana. Certamente pedindo serenidade também aos próprios ministros do Supremo, né? Que andam com os nervos bem exaltados, Juliana. O habeas corpus que será julgado amanhã vale apenas para o ex-presidente Lula, só que ele pode abrir caminho para uma reavaliação do Supremo sobre a prisão após condenação em segunda instância de uma maneira geral. Miriam Leitão está de volta e está em Brasília acompanhando tudo de perto. Miriam, bom dia. Qual é o clima para esse julgamento tão importante aí? Bom dia, Chico, Ana Paula. Há muita divisão, né, na sociedade e no Supremo Tribunal Federal também. Por isso, o dia de amanhã será tenso. Mas eu falei com ministros dos dois lados. Do grupo que entende que o condenado só pode cumprir pena depois de esgotados todos os recursos e do grupo que pensa que após a segunda instância a pena deveria começar a ser cumprida. Os dois lados me disseram a mesma coisa. Se for concedido o habeas corpus ao ex-presidente Lula, isso terá repercussão geral. Ou seja, no debate para se conceder ou não, será formado o entendimento para todos os condenados. A decisão será proferida num caso concreto, o de Lula, mas isso dará sinal de mudança do plenário. Seja qual for o crime, tráfico de drogas, homicídio, pedofilia, o condenado, qualquer condenado, passaria a ser beneficiado pela nova decisão. O STF já julgou essa questão 4 vezes. Uma vez em 2009, decidiu que só quando os tribunais superiores decidem é que a pessoa passa a poder cumprir a pena. Depois, em 2016, foram 3 vezes. Ganhou sempre o entendimento de que após a segunda instância, a pena passa a ser cumprida. Foi por 7-4 no primeiro julgamento, mas o ministro Dias Toffoli mudou de ideia, e aí foi de 6-5 nas 2 outras vezes. Esse assunto deveria estar pacificado, como se diz no direito, ou seja, nem se discutir mais. Mas o ministro Gilmar Mendes tem dito que também mudou de ideia. E o grupo que perdeu tem insistido para que o assunto volte a ser discutido. E será agora, no meio do habeas corpus do ex-presidente Lula. Ou seja, Miriam, a gente pode dizer que apesar de ser um julgamento sobre um caso específico, isso pode forçar a uma revisão do entendimento de que tem que haver prisão após segunda instância. Exatamente, Ana Paula. E tem mais.
conversando com os dois lados, o grupo que defende a prisão em segunda instância está mais pessimista. Mas os dois lados do STF acham que, se for concedido, fica dispensável, como disse a Ana Paula, discutir a tese em abstrato, porque estará subtendida na decisão. Qual é o problema? É que o julgamento do mérito de qualquer ação se dá na primeira e na segunda instâncias. Depois disso, não se discute mais se houve ou não houve crime. É questão processual. É só para ver se tem erros no processo. Se o mérito já foi julgado pelo colegiado, o entendimento, na maioria dos países, é que o réu deve começar a cumprir a sua pena, tão logo seja julgado em segunda instância. Esse prolongamento beneficia, sim, a impunidade. E o Globo de hoje dá um exemplo disso. O condenado, que foi solto em 2009, quando eles fizeram aquela mudança, na primeira mudança, nesse entendimento, quando o STF decidiu que só ao fim de tudo é que a pena pode ser cumprida, ele foi beneficiado, porque o crime prescreveu. Era tentativa de assassinato. A vítima continua com a bala no corpo e o criminoso está solto. Ana e Chico. Estaremos todos de olho nessa sessão de amanhã, que tem tantos impactos e com resultado tão difícil de prever, né, Miriam? Obrigada, viu? Olha, a notícia de agora de manhã: a Polícia Federal está nas ruas para prender toda a cúpula política de uma cidade da região metropolitana de João Pessoa, a cidade de Cabedelo. A Flávia Varenga tem as informações para a gente. Flávia, bom dia. Foram presos o atual prefeito, presidente da Câmara, 5 vereadores, todo mundo suspeito de corrupção. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Todos, sim, suspeitos de corrupção. Ao todo, são 11 mandados de prisão temporária. Então, a gente já tem presos até o momento o prefeito, Leto Viana, o presidente da Câmara Municipal, Lúcio José, e esses 5 vereadores. Entre eles, uma das vereadoras é a esposa do prefeito. Eles são acusados de crime contra a administração pública. Além dos 11 mandados de prisão preventiva, tem 15 sequestros de imóveis, ou seja, bloqueio de imóveis, e 36 mandados de busca e apreensão. É uma operação da Polícia Federal com o Ministério Público da Paraíba. E a investigação é a seguinte: houve um aumento dos bens que não condiz com o salário dessas pessoas. Uma dessas autoridades, por exemplo, movimentou mais de 10 milhões de reais. Outro esquema de corrupção era o seguinte: contratavam funcionários fantasmas, pessoas que não iam trabalhar. Essas pessoas recebiam o dinheiro, 20 mil reais, e a maior parte desse salário eles devolviam para as autoridades que faziam esses contratos. E também houve a venda de imóveis públicos para empresas sem processo de licitação ou com fraudes em licitação. Portanto, todas essas pessoas vão ser investigadas por corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, fraude em licitações e também formação de organização criminosa. De acordo com a Polícia Federal, pelo menos eles desviaram 18 milhões de reais. Chico e Ana. Olha, Flávio, importante porque Cabedelo foi preso. Prefeito, presidente da Câmara, 5 vereadores. Cabedelo é a cidade mais rica do estado da Paraíba. Está na região metropolitana de João Pessoa, tem um PIB em torno de 3 bilhões de reais. Tem um porto, uma cidade antiga, foi fundada lá pouco depois de 1500, e é uma cidade importantíssima. Então movimenta muito dinheiro. Polícia Federal agindo, então, com rigor em Cabedelo, a cidade mais rica do estado de Pernambuco, mais rica que a capital, que João Pessoa. Da Paraíba. Da Paraíba, mais rica que João Pessoa. E fuzileiros navais e soldados do Exército estão reforçando a segurança no Rio, mas só durante o dia. Em fevereiro, os índices de violência voltaram a crescer no estado. Apesar do reforço no patrulhamento com o apoio das Forças Armadas, a cidade voltou a ter casos de ataques a policiais e tiroteios nesta segunda-feira. Na Zona Sul, traficantes entraram em confronto com PMs na comunidade do Pavãozinho. De manhã, um bandido armado tentou tomar o fuzil de um policial depois de uma perseguição no Lins, na Zona Norte. A arma disparou e atingiu o bandido de raspão. Uma mulher que passava pelo local também foi atingida de raspão no braço e levada para um hospital. Ontem, a polícia prendeu 3 adolescentes envolvidos na morte de mais um PM. O subtenente Marcílio Ferreira, de 54 anos, foi atacado enquanto abastecia o carro num posto de gasolina na Zona Norte. Ele é o 31º policial militar morto este ano no Rio.
O Instituto de Segurança Pública divulgou os índices de criminalidade em fevereiro no estado. A intervenção começou no dia 16 daquele mês. Roubos de veículos cresceram quase 12% na comparação com fevereiro de 2017. Mortes em confrontos com a polícia subiram 17%. E os homicídios dolosos caíram 13%. A comparação de outros indicadores foi prejudicada porque pode ter ocorrido subnotificação de crimes durante a paralisação da Polícia Civil no ano passado. Um dos maiores desafios da intervenção na segurança pública do Rio é conter a onda de assaltos e arrastões em vários bairros da cidade. Em algumas áreas onde ainda não houve reforço no patrulhamento, moradores decidiram se unir contra a violência. Em Braz de Pina, na Zona Norte, faixas foram colocadas em vários pontos desta rua para não deixar dúvida. É uma área de risco. Em Deodoro, na Zona Oeste, moradores também espalharam pedidos de socorro para todo lado. Escureceu a partir das 7 da noite, de 15 em 15 minutos a gente escuta um tiroteio aqui. A cobrança é que nós queremos mais segurança. Insegurança em relação aos bandidos. E alguns moradores do Rio de Janeiro também inseguros em relação a alguns maus policiais militares. Olha aqui, 3 PMs da UPP do Pavãozinho, em Copacabana, estão sendo investigados porque foram flagrados aplicando choques num morador de rua. Essas imagens aí mostram um policial militar usando a força para dominar o morador de rua e usam uma pistola que dá choques na vítima. Outro PM fala ao telefone. Depois, os policiais encostam o morador na grade de um prédio. Imagens de covardia da sexta-feira à noite em Copacabana. Hoje, esses policiais envolvidos na agressão tentaram registrar no boletim de ocorrência na delegacia, mas o delegado não aceitou, não, e disse que eles deveriam ter prestado depoimento na sexta à noite. Em depoimento à corregedoria da PM, os 3 policiais disseram que o morador de rua jogou pedras no carro da polícia. O morador de rua foi ouvido ontem à noite também na delegacia, a polícia ainda não divulgou o nome dele, não divulgou o que ele disse em depoimento, o caso está sendo investigado ainda. Vamos aguardar. Agora, saber de previsão do tempo, a gente tem sentido, que a cada ano que passa o calor aumenta e agora é oficial, não é isso, Isabela Camargo? Bom dia para você. Os meteorologistas confirmaram aumento das temperaturas. Pois é, Ana. Bom dia para você, Chico. Bom dia a todos. Você sabe que a cada 10 anos as médias são recalculadas e dessa vez as temperaturas aumentaram em quase todas as capitais medida pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E as diferenças, gente, apareceram principalmente nas grandes capitais que tiveram aumento da população e também de áreas construídas. No Sudeste, o Rio de Janeiro teve a maior alteração. Você vai ver aqui no telão, olha, mais de 2 graus. São Paulo e Salvador, o aumento ficou em torno de 1 grau. Já Brasília manteve o mesmo valor. Então, esse quadro é a comprovação do que a gente vem sentindo na pele mesmo. E também ajuda a explicar a tendência das pancadas de chuva cada vez mais fortes no final da tarde, especialmente em São Paulo. Quanto mais cimento, não é? Parece que as tempestades ficam piores. Hoje a temperatura fica dentro, então, da nova média na capital paulista, com 27 graus. Já Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, acima, então, da nova média. 32 graus também para Palmas e Cuiabá, 31 Manaus, Macapá, Fortaleza e 24 graus apenas em Curitiba. Chico e Ana, nos próximos dias eu vou trazendo aqui as diferenças então da nova média de temperatura de outras capitais, tá? Ok, Isabela, e para onde tem previsão de chuva hoje, hein? Chico, aí no Rio de Janeiro tem condições de chuva em todo o estado. Pode ter dado uma paradinha agora, choveu mais cedo, mas pode voltar a chover então a qualquer momento, porque o vento está carregando bastante umidade. A gente tem previsão de chuva volumosa para o norte do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amapá, tá? A qualquer hora também. Agora já em Goiás tem mais chuva à tarde. Ontem choveu forte em Goiânia. Vocês vão ver que árvores caíram e muitas ruas ficaram parecendo rios. Algumas pessoas se arriscaram a passar pelos alagamentos, mas ficaram aí pelo caminho.
E agora, então, a gente vê detalhes aqui no mapa. Olha, tá todo verdinho, então, o estado de Goiás, quase todo o centro-oeste, né? A exceção está aqui no sul de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e grande parte do Paraná, hoje com tempo firme, porção norte do Espírito Santo, centro-norte de Minas, grande parte da Bahia. No restante, então, do país, esse verde todo significa pancadas de chuva. E onde não chove, a umidade cai bastante. Veja só, em torno de 30% aqui, então, no norte de Minas, parte da Bahia especialmente, e aqui, né, justamente na área entre Mato Grosso do Sul e Paraná, onde não tem previsão de chuva. Amanhã, para encerrar, é importante você saber que a frente fria, que está aqui no litoral capixaba, vai ter o reforço dessa área de baixa pressão e vai canalizar realmente toda a umidade aqui da região norte, trazendo mais chuva, volumosa inclusive, para Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Chico e Ana. Ok, obrigado, Isabela. Apesar do perigo, muita gente ainda insiste em pegar carona na traseira de carros, de caminhões, de ônibus, um comportamento irresponsável e que se repete em cidades e até em estradas pelo país. Numa das principais avenidas de Piracicaba, interior de São Paulo, a cena assusta. A caminhonete está em alta velocidade e mesmo assim o ciclista não desgruda dela. Neste outro flagrante, são 2 caroneiros pendurados no ônibus. Em Goiás, a carona proibida é neste caminhão de mudanças. Neste outro, de soja, também tem ciclista pendurado. Até mesmo à noite, os caroneiros parecem não se preocupar com o perigo. Apesar de ser uma atitude arriscada, o Código Brasileiro de Trânsito não prevê nenhuma punição, nenhuma multa para o ciclista que pega carona. Nesse caso, não se pendurar atrás de um ônibus, de um caminhão ou de qualquer outro veículo é uma questão de bom senso e também de responsabilidade. Geralmente, acidentes como esses, nessas situações, podem ser fatais. Então, se ele não tem condição de subir um aclive pedalando, é melhor que ele desça da bicicleta e empurre ela. É exatamente o que faz o José. Pegar carona nunca. Quando eu não dou conta, eu apeio e vou empurrando a bicicleta. E não são apenas os ciclistas que se arriscam. Este homem estava pendurado num caminhão-tanque e seguiu desse jeito por mais de 15 quilômetros na rodovia dos Bandeirantes, em Campinas. Em Cabreúva, ainda no interior paulista, o registro foi feito também numa rodovia. O homem se arrisca grudado no caminhão carregado com telhas. Esses jovens seguiam na rabeira. Com o solavanco, por pouco não caíram na pista. Se o motorista perceber que alguém está na rabeira, não parar e for flagrado pela fiscalização, pode ser multado. A multa é considerada leve, R$ 88,00 e 3 pontos na carteira. Porém, ele só poderá ser autuado nesse artigo se de fato o agente da autoridade de trânsito constatar que ele permitiu que isso acontecesse. Pegar carona é um risco, é muito perigoso. É um suicídio, né, praticamente, né? Demora um pouco para chegar. Para chegar inteiro, sadio, né, com segurança, de que arriscar não chegar em casa, né? O problema é que muitas vezes o motorista do ônibus ou do caminhão nem vê que tem alguém pendurado lá atrás. E o Código Brasileiro de Trânsito prevê multas também para pedestres e ciclistas que atravessarem fora da faixa, que andarem na contramão, que avançarem o sinal. Isso, pedestres e ciclistas. A resolução que determina a aplicação das multas deveria começar a valer no fim deste mês, mas foi adiada para março do ano que vem. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi, em São Paulo. Bom dia, Rodrigo. Tem muito tempo essa história, né? É, isso aí, Chico, um bom dia para você, para Ana, bom dia a todos. Os órgãos de trânsito alegaram, sabe o quê? Que não estão preparados para fiscalizar. Enquanto a lei não sai do papel, os flagrantes de imprudência de pedestres e ciclistas se multiplicam pelas cidades. Vamos ver aí mais na reportagem da Elaine Basti. Olha só este homem de blusa amarela. Ele corre na frente do ônibus e por pouco não é atropelado. Ele ainda acena para o motorista e caminha sorridente. O senhor foi quase atropelado agora. Eu queria falar para vocês, né, mas tudo bem, é que eu acho assim que os busão assim andam mais apressado que nós, né, mas tudo bem, eu que irei, entendeu? O senhor estava fora da faixa. Fora da faixa, irei, entendeu? E eu acho assim que eles têm toda razão de, né, eu estava errado. Este casal acaba ficando no meio do caminho. Um carro teve que frear para que eles pudessem chegar à calçada.
Mesmo com os carros parados, é perigoso se arriscar entre eles por causa das motos que passam pelos corredores entre as fileiras de veículos. Não tem como ver. Eu acabei atropelando uma senhora na Rebouça, desse jeito. Ela estava fora da faixa? Fora da faixa, no meio do corredor. No meio do corredor? Sim. Saiu de atrás de um carro do nada, assim, não deu para me parar, eu acabei batendo nela. Ciclistas se arriscam entre os carros. Este aqui faz uma conversão no meio da calçada, segue por cima da faixa de segurança e atravessa a avenida. Imprudência que pode causar atropelamento. Mardison já passou por isso. Eu estava passando no escritório aqui, atravessei na faixa, cheguei na calçada, em frente ao Shopping Guatemi, o ciclista, bum! Este outro ciclista, além de pedalar na calçada, pega a rua na contramão. Tudo errado. Larissa não se arrisca nas calçadas, vai de bicicleta para o trabalho todos os dias, sempre pela ciclovia, mas ainda assim tem que desviar de pedestres. Na verdade, as pessoas andam bastante na ciclovia e aí você acaba tendo que sinalizar o tempo inteiro, o pedestre está na calçada. O Código de Trânsito Brasileiro começou a valer há 20 anos com normas e condutas para veículos, mas também para ciclistas e pedestres. Se os carros têm que seguir as regras, os pedestres também, né? Sem contar que muitas vezes se aplicam multas, a gente também passa a prezar mais, não pela segurança, né? Porque às vezes a gente não pensa na segurança, mas a gente pensa no quanto vão tirar da gente. Então acredito que vai prevenir acidentes. A resolução para definir a aplicação dessas multas foi publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito em outubro do ano passado. Na época, foi dado um prazo de 180 dias para ser implementada. A fiscalização para multar pedestres e ciclistas deveria começar a valer no fim deste mês, mas os órgãos de trânsito não conseguiram fazer as adaptações necessárias para colocar em prática as novas autuações e ganharam mais prazo para implementação. Agora tem até março do ano que vem para começar a aplicar as novas multas. Segundo o diretor do Denatran, um dos motivos para o atraso foi a falta de agentes capacitados e de estrutura para cumprir a resolução aprovada em outubro. Mesmo estando previsto no Código de Trânsito, há uma dificuldade muito grande em colocar em prática uma medida como essa, já que há uma dificuldade muito grande de identificar tanto o pedestre como o ciclista no momento em que comete efetivamente uma infração e que seja abordado por uma autoridade de trânsito. Este especialista em trânsito diz que antes de se iniciar a aplicação de multas, é preciso investir na educação do pedestre e dos ciclistas. Falta informação sobre a legislação. Todos são responsáveis por um trânsito mais seguro e com menos acidentes, diz ele. As pessoas são inteligentes, falta informação para que o comportamento melhore. Só depois de passar essa informação, que é relevante, para ciclista e para pedestre, é que passa a ter algum sentido multar. Sem informação, não. Bom, e combinar com as prefeituras também, né? Como multar um pedestre no local onde não existe uma faixa. Daí acaba o direito de ir e vir também. O Denatran diz que quer iniciar um programa de educação no trânsito para todas as idades antes de iniciar as multas. Dá uma olhada em mais um flagrante de imprudência, desta vez em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Olha a imagem. O caminhão se prepara para entrar numa rua direita quando de repente aparece um ciclista. Bicicleta e o ciclista foram parar debaixo do caminhão. Foram arrastados por alguns metros. Testemunhas prestaram socorro. Uma imagem impressionante, mas o ciclista teve apenas ferimentos nos braços e no rosto. Esse caso foi registrado como acidente, ninguém foi multado. Chico e Ana. Nossa, de tirar o fôlego essa imagem aqui, né, Rodrigo? E é importante registrar isso, né? A gente sempre mostra aqui muitos casos de covardia, até de motoristas contra ciclistas, contra pedestres, mas trânsito é responsabilidade de todo mundo, né? Com multa ou sem multa, tem que todo mundo respeitar a lei, inclusive, principalmente, pedestres e ciclistas, que são os mais vulneráveis no caso de acidente. Nesse caso aí, você viu, podia ter perdido a vida. Sim, imagem impressionante. Sorte. Até mais, Rodrigo. Até já. Foi até tarde da noite o depoimento de 2 acionistas do Grupo Libra que estavam fora do país na semana passada e, por isso, não foram presos durante a Operação Scala. As investigações apontam que o Grupo Libra vem questionando regras do setor portuário para evitar o pagamento de despesas. E despesas bilionárias, né, Juliana?
Ana, os dois acionistas cumpriram determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, para que se apresentassem à Polícia Federal no momento do desembarque. Eles vieram para Brasília porque aqui fica o delegado que preside o inquérito. Os depoimentos foram até 11 da noite de ontem. As suspeitas de privilégios à Libra são investigadas no inquérito dos portos. Os depoimentos duraram cerca de 4 horas. Seguindo a determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, Gonçalo Borges Torrealba e Rodrigo Borges Torrealba se apresentaram à Polícia Federal assim que chegaram ao Brasil, logo de manhã no Rio de Janeiro. Depois, embarcaram para Brasília, onde prestaram depoimento. Os dois sócios do Grupo Libra e Ana Carolina Borges Torrealba Afonso tiveram a prisão temporária decretada na última quinta-feira na Operação Scala, mas estavam no exterior quando saiu a ordem de prisão contra eles e, por isso, ainda não tinham sido ouvidos. O grupo, que atua no Porto de Santos, é investigado pela suspeita de ter se beneficiado de mudanças promovidas pelo governo no setor em troca de pagamento de propina. O Grupo Libra assinou o contrato do Terminal 35 do Porto de Santos em 1998. O contrato foi com a Codesp, a Companhia Docas de São Paulo que administra o porto. De lá para cá, a empresa entrou com vários recursos na Justiça questionando cobranças, o que adiou a quitação por muitos anos. A Codesp diz que entre 1999 e 2015 cobrou mais de 400 faturas de aluguel e movimentação de contêineres. Hoje, o valor com juros chega a 2 bilhões e 700 milhões de reais. Libra pagou só 128 milhões. A empresa tenta chegar a um acordo com o governo federal fora da Justiça. É a chamada arbitragem, que só termina em setembro de 2019. Até lá, a empresa não tem a obrigação de pagar. A primeira tentativa da Libra de fazer um acordo como esse foi em 1999. O governo negou, porque isso não estava previsto em nenhuma lei. Em 2013, o Congresso aprovou essa legislação com articulação direta do então líder do MDB, Eduardo Cunha, que era aliado de Michel Temer. O operador do MDB, Lúcio Funaro, afirmou na delação que essa foi uma mudança feita para beneficiar a Libra, primeira e única empresa do setor a usar a arbitragem. A estratégia foi duramente criticada num parecer da Advocacia Geral da União, que alertou para os riscos no processo com a Libra. A AGU diz que a empresa fez uma proposta para vencer a licitação a qualquer custo, para só depois encontrar um artifício e deixar de cumprir as regras do contrato. E que, por isso, a Libra alegou que a Codesp, que administra o Porto de Santos, é que não estava honrando suas obrigações. Quem também fez duras críticas ao uso da arbitragem foi a própria Codesp, num outro parecer. Trata-se de um verdadeiro modus operandi da Libra para se enriquecer às custas das autoridades de 2 dos principais portos do país, em detrimento tanto dos cofres públicos quanto dos demais interessados em explorar o arrendamento. A estatal diz que só o que a Libra não pagou equivale a 25 vezes os gastos que a Codesp tem para se manter em um ano. E que teve até que pegar emprestado para pagar as contas da Libra. Na prática, a Codesp passou a financiar a atividade da arrendatária, que, por sua vez, locupletava-se em detrimento dos cofres públicos. A Codesp precisou, inclusive, se socorrer de instituições financeiras, a juros de mercado, no intuito de honrar seus compromissos inadiáveis. Por causa disso, a Codesp reforçou o alerta da AGU. Uma arbitragem pública não pode se prestar como ferramenta de estímulo a esse comportamento torto e promíscuo, que historicamente permeia a relação entre grandes empresários e o poder público brasileiro. Oferecer propostas extremamente agressivas apenas com o fim de vencer a concorrência e, imediatamente após, pleitear aditivos e reequilíbrio contratual. O Grupo Libra afirma que o motivo de discutir a execução de valores do contrato na Justiça foi o descumprimento de obrigações pela Codesp. A empresa diz que não é devedora porque o acordo ainda está em curso e que desde setembro de 2015 paga regular e integralmente todos os valores de arrendamento. O Grupo Libra afirma que jamais atuou ilegalmente para a mudança da legislação em seu benefício. A Companhia Docas do Estado de São Paulo não se manifestou. E o ex-deputado Eduardo Cunha nega qualquer ajuda ilícita em favor do Grupo Libra. Nós não tivemos retorno do Palácio do Planalto. Ana Paula, Chico. Juliana, e uma outra empresa, suspeita de ter levado vantagem aí no setor portuário é a Rodrimar, uma das empresas investigadas também na Operação Scala.
ela perdeu certificados de segurança internacional de 2 terminais no Porto de Santos. Essa decisão tira a Rodrimar da lista de terminais seguros elaborada pela ONU. Com isso, navios estrangeiros podem preferir não usar mais os serviços dessa empresa. A decisão levou quase 2 anos para sair. A primeira vistoria, que apontou falhas no sistema de segurança nos 2 terminais, foi em agosto de 2016. Em abril do ano passado, uma nova fiscalização encontrou os mesmos problemas. Em dezembro, autoridades do Porto de Santos pediram a cassação de certificados de segurança da Rodrimar. Mas só ontem, depois que a imprensa revelou o caso, é que a Comissão Nacional de Segurança nos Portos, a Comportos, publicou no Diário Oficial a decisão de cassar o certificado de segurança internacional da empresa. O pedido de cassação dos certificados da Rodrimar foi assinado pelo delegado Júlio Baida, que chefiava a Polícia Federal em Santos, mas ele acabou sendo transferido dias depois pelo então diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Procuradores do Ministério Público Federal em São Paulo suspeitam que o delegado foi transferido por causa do rigor dele na fiscalização dos terminais da Rodrimar. Pode ter sido punido porque cumpriu o seu dever, né? E mesmo sendo certificado, a Rodrimar declarou que as operações da empresa não serão afetadas, não negou ter descumprido as determinações das autoridades e disse que já está providenciando uma nova certificação. E o presidente Michel Temer criticou ontem pessoas que, segundo ele, querem desestabilizar o Brasil. Juliana Temer falou sem citar a prisão dos amigos dele nessa Operação Scala. Mais de uma vez, né, Ana? Temer voltou a dar indireta sobre a prisão dos amigos dele na Operação Scala, que foram soltos depois de prestar depoimento. Nestes quase 2 anos de governo, não foram poucos os embaraços e as oposições que nós sofremos. Até gente disposta a desestabilizar o país com gestos extremamente irresponsáveis, que têm naturalmente repercussão internacional. E as pessoas que agem dessa maneira não se apercebem, ou seja, não sentem a brasilidade no seu coração, porque sabem que gestos desta natureza comprometem e criam problemas nos aspectos internacionais. Mais cedo em Brasília, durante a posse de 3 ministros, o presidente Temer já havia falado, sem citar diretamente as prisões, de respeito à Constituição, diálogo e defesa das instituições. O Brasil tem pressa e que os problemas diante de nós exigem união e diálogo. E um país em que todos colaborem sem nenhuma, digamos assim, tendência a apartamento, a separação. Acima de todos nós está o país. Acima de todos nós estão as instituições. Por isso que eu preservo sempre as instituições. Eu preservo a imprensa livre, prego a todo momento a separação de poderes, a independência e a harmonia entre os poderes, que nós todos passaremos, mas as instituições hão de ficar. A mensagem que se deu a todos nós que somos servos da Constituição, olhe, conduza-se pelos termos desta Constituição. Não saia dela, porque sair dela é desguiar-se dos propósitos democráticos do chamado Estado Democrático de Direito. Temer deu posse aos novos ministros Walter Casimiro Silveira, dos Transportes, Gilberto Ock, da Saúde, e ao substituto dele na presidência da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. Outros ministros ainda vão deixar o governo. A lei eleitoral obriga ministros que forem se candidatar a deixarem os cargos. O prazo é até o dia 7 de abril. Uma das preocupações dos governistas é criar uma blindagem, digamos assim, no Congresso, caso seja oferecida uma terceira denúncia contra Temer. Isso está sendo levado em conta nessa reforma ministerial, na escolha de substitutos e no agrado a partidos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Semana Santa nas estradas federais que cortam o estado de São Paulo. O número de acidentes aumentou e o de mortes diminuiu. Este ano foram 59 acidentes, a gente tem os números aqui. Em 2017, 50. Este ano, uma morte, no ano passado, 3. Mais de 9 mil motoristas foram flagrados em excesso de velocidade. Nas rodovias estaduais, aconteceu o contrário. Menos acidentes e mais mortes. Os números estão ali também, ó. Em 2017 foram 711 acidentes, esse ano foram 671. O número de mortos foi de 18 para 21.
e o número de vítimas graves também subiu de 70 para 74. O emprego informal virou saída para milhares de brasileiros desempregados. E quem não consegue uma vaga com carteira assinada está voltando para o trabalho doméstico, só que agora como diarista. Vamos falar com a Juliana em Brasília, porque o aumento no seguro-desemprego no trabalho doméstico confirma essa tendência, né? Quer ver o número, Chico? No ano passado, quase 230 mil domésticos receberam seguro-desemprego, 65% a mais do que em 2016. É claro, isso é consequência não só da crise econômica, mas da garantia dada pela Lei das Domésticas. Depois de 10 anos trabalhando na mesma casa, a notícia é que Joelma não imaginava ouvir. Com a crise, o patrão perdeu renda e teve que demiti-la. Como estava contratada com carteira assinada, Joelma ficou mais tranquila porque sabia que receberia 3 parcelas do seguro-desemprego. Foi muito bom. Pelo tempo, assim, ajudou bastante. Aliás, esse foi um benefício muito solicitado pelos trabalhadores domésticos no ano passado. Quase 230 mil receberam seguro-desemprego, um número 65% maior que em 2016. Consequência da crise econômica, claro, e também do fato de que os trabalhadores domésticos só passaram a ter direito ao seguro a partir de junho de 2015, quando entrou em vigor a Lei das Domésticas. Apesar das demissões de trabalhadores domésticos, o setor terminou o ano passado com 260 mil trabalhadores a mais que no final de 2016. Só que esses empregos foram gerados na informalidade, ou seja, sem carteira assinada. Os dados são do IBGE e mostram que o número de pessoas empregadas como trabalhadores domésticos aumentou de 6 milhões e 100 mil no último trimestre de 2016 para 6 milhões 370 mil no mesmo período do ano passado. A quantidade de trabalhadores domésticos com carteira assinada caiu no mesmo período. Os empregos sem carteira assinada, que já eram maioria antes, subiram ainda mais. Este economista diz que o movimento é natural em tempos de crise econômica. A diferença agora é que os demitidos do setor formal têm acesso ao seguro-desemprego. As pessoas não estão mais conseguindo colocação nas fábricas ou no comércio e elas acabam, às vezes, até retornando para o serviço doméstico. Por isso que a gente enxerga esse aumento da informalidade que até compensa a queda da formalidade. Mário Avelino, do Instituto Doméstica Legal, também acredita que o crescimento da informalidade está mais relacionado à recessão do que aos custos decorrentes da formalização do emprego doméstico. Eu estimo que se não houvesse a crise de 2015, talvez o número hoje de trabalhadores com carteira assinada estaria no mínimo em 2 milhões de trabalhadores, ou seja, 25% a mais. Para obter o seguro-desemprego, o empregado doméstico precisa ter sido demitido sem justa causa e ter sido empregado doméstico por pelo menos 15 meses nos últimos 2 anos. Ana Paula. Okay. Obrigada, Juliana. Até já. Estamos de volta. Já mostramos aqui a operação que acontece agora de manhã na Paraíba, pois a Polícia Federal está nas ruas, também na Bahia, numa outra operação que é contra uma quadrilha que atuava dentro de um cartório em Vitória da Conquista. O diretor do cartório foi preso na operação. Ele aparece num vídeo recebendo dinheiro. A Flávia Varenga está aqui de volta acompanhando mais essa operação da Polícia Federal nessa manhã de hoje. Flávia. Oi, Ana Paula. Quem foi preso já é o titular desse cartório, que é o primeiro ofício de registro de imóveis e hipotecas de Vitória da Conquista. São 4 mandados de prisão, sendo uma prisão preventiva, que é a desse senhor que a gente vai mostrar agora nas imagens. São 3 imagens diferentes. O que ele fazia? Ele cobrava uma taxa para agilizar os serviços. E as pessoas que pagavam esse dinheiro são pessoas particulares, pessoas comuns, despachantes e principalmente corretores de imóveis. Além dos mandados de prisão, a Polícia Federal lá na Bahia também cumpriu 8 mandados de busca e apreensão no cartório e também em outros locais. Além de cobrar essa taxa de agilização, o titular do cartório
também impedia que pessoas ligadas ao Tribunal de Justiça da Bahia trabalhassem no cartório. O que ele fazia? Ele colocava pessoas da confiança dele para continuar esse esquema de corrupção. Havia parentes dele trabalhando nesse cartório. Todos vão ser indiciados por corrupção passiva e ativa, organização, associação criminosa e também falsidade ideológica. Flávia Alvarenga para o Bom Dia Brasil. Estamos de volta falando da operação da Polícia Federal que prendeu o prefeito, o presidente da Câmara e 5 vereadores da cidade de Cabedelo, que fica na região metropolitana de João Pessoa. É o terceiro maior PIB de municípios da Paraíba e o maior PIB per capita do estado da Paraíba. O repórter Plínio Almeida está em frente à casa do prefeito que foi preso. Plínio, bom dia. Oi, Chico, muito bom dia para você, bom dia a todos. A Polícia Federal está desde cedo aqui na casa do prefeito Leto Viana, do PRP. A movimentação começou em vários pontos, vários alvos, além dele, a mulher dele, que também é vereadora, foi uma das pessoas presas. São 36 mandados de busca e apreensão, inclusive na casa de um dos maiores empresários da Paraíba, Roberto Santiago. Além disso, 15 sequestros de imóveis e 85 servidores públicos afastados. Segundo as investigações, as acusações são de compras irregulares, aquisições de imóveis com dinheiros públicos, doações de imóveis da prefeitura a empresários locais e ainda funcionários fantasmas que recebiam salários de até R$20 mil. Chico e Ana. É muita gente envolvida aí no esquema, né, Plínio? Obrigada, viu, pelas suas informações. Olha só, aqui em São Paulo tem um problema aí desde cedo nos trens, viu? É a linha 12 Safira. Uma estação da Zona Leste foi fechada, segundo a CPTM que opera ali os trens, por causa de roubo de fios. E aí, olha o que deu, ó. Isso é o pessoal tentando pegar um ônibus para ir buscar o trem lá na frente, porque ele ia até um ponto, depois parava e seguia. Quer dizer, tudo isso ainda acontece até agora. Tá difícil, viu? Aí o pessoal, inclusive, invadindo as linhas do trem no desespero ali, ó. Um perigo. A gente segue de olho. Um bom dia a todos. Até amanhã. Rodrigo, sabe o que eu me lembrei daquele clipe antigo do Michael Jackson, no Rio de Janeiro, né? Pra divulgar o álbum They Don't Care About Us. E apareceu uma voz, eles não ligam pra gente, Michael. Olha aí, esse Michael Jackson ligando aí pra essa moçada. Muito legal essa história. Parabéns pro Elton Duarte. Olha, o MEC entrega hoje ao Conselho Nacional de Educação a Base Nacional do Ensino Médio. É o documento que deve servir de referência para o conteúdo ensinado em sala de aula na última etapa da educação básica. Um ótimo dia para você. Michael Jackson dos Santos, sensacional, gente, que exemplo. A gente se despede aqui da Europa com uma decisão que está dando o que falar. Em Praga, passear de bicicleta pelo centro histórico da capital tcheca vai ser proibido a partir de maio. As autoridades argumentam que elas são um perigo para os turistas e que falta espaço para os pedestres. Já os ciclistas lamentam que a nova medida vai totalmente na contramão do que outras capitais europeias estão fazendo, incentivando o ciclismo como meio de transporte e hábito saudável. Né, Ana Paula? Eu aqui como ciclista estava lamentando mesmo. É só disciplinar, né? Todo mundo olhando aqui pra mim, né, moça? É só disciplinar, né? Só organizar que tem espaço pra todo mundo. Bom dia, Brasil, terminando. Bom dia pra você, até amanhã. Bom dia especial pro Michael, né? Mandar um beijo pra Alagoas e um ótimo dia pra todo mundo, até amanhã. E um bom dia especial pra Jacareí, São Paulo, 365 anos. A gente volta amanhã. Bom dia, Brasil. Oferecimento Crédito Banco.